Dando prosseguimento, então, aos nossos estudos aqui acerca do Ministério dos Diáconos. No primeiro estudo, apenas fazendo uma breve recapitulação, nós vimos o início deste ofício. Então, nós analisamos aí o texto de Atos, capítulo 6, versos 1 a 7, que é comumente aceito como o primeiro aparecimento desses homens que trabalham ali servindo a igreja e ajudando os apóstolos ali na ocasião, que eram aqueles que faziam o papel de pastores da igreja que estava ali se estruturando, a que eles ficassem dedicados à palavra, ao ministério da palavra e da oração, e eles então eram carregados dos demais serviços ali naquele momento. Depois nós vimos sobre a grandeza do ofício, enfatizando que os diáconos não são homens de segunda categoria, há apenas uma diferença de função, nenhuma diferença de valor entre qualquer membro da igreja, quanto mais entre os oficiais que trabalham aí no corpo da igreja local. Na semana passada, nós vimos sobre as funções aqui do ofício. E aí nós vemos que tipo de trabalho esses homens vêm a desempenhar na igreja local. O principal é o princípio, Nós vimos que as tarefas, os serviços podem variar de comunidade a comunidade, de igreja a igreja, porque cada igreja tem o seu contexto histórico e cultural, podemos dizer assim. Ao longo dos anos houve necessidades diferentes em cada uma das igrejas, então Deus não institui uma lista de serviços que esses homens devem prestar, mas um princípio. Eles devem auxiliar em qualquer necessidade que possa haver dentro da igreja local, de tal forma a fazer com que os pastores ali da comunidade possam se dedicar exclusivamente àquilo que Deus os chamou, que é o ministério da palavra e da oração. Hoje, então, nós vamos iniciar o quarto estudo aqui sobre o assunto e vamos tratar das qualificações dos diáconos. E aqui talvez seja aquela parte que é mais importante para nós, de acordo com a nossa realidade agora, de estarmos próximos a eleger esses homens dentro da comunidade, esses candidatos ao diaconato, para que a gente possa ter clareza sobre de que forma nós podemos identificar quem é que dentre nós possui as marcas necessárias para atuarem nesta função dentro da igreja. Eu só gostaria de observar algo importante aqui, que nós não devemos buscar uma perfeição. Quando a gente coloca as qualificações, a gente tem que ter um cuidado de entender que estas são características indispensáveis, importantes, que têm que estar presentes na vida dessas pessoas, desses homens que serão escolhidos, mas isso não significa que eles tenham que demonstrar perfeição nessas características. Ou seja, você tem que ali encontrar algum grau daquilo que é exigido. Mas talvez você não encontre uma maturidade naquele quesito, algo que você diga, não, esse candidato atende perfeitamente essa exigência. O que não pode haver é você olhar para a pessoa e não encontrar nenhum tipo daquela característica, nenhum grau daquilo que está sendo exigido, ou às vezes até você encontra o oposto da característica que Deus diz. Por exemplo, ao invés de você olhar para aquele candidato como um pacificador, uma pessoa que age como alguém pacífico, que apazigua situações, você olha uma pessoa que se estoura facilmente, que se irrita de maneira muito rápida. Então, o que você olha para a pessoa? Você vê o oposto da característica exigida. Então, neste caso, não. Mas quando você vê elementos que mostram que a pessoa possui alguma característica naquele sentido, por mais que não ainda de maneira perfeita, isso não exclui aquela pessoa naquele quesito ali. Então é importante isso, Nós não buscamos perfeição, até porque isso temos que convenhar que é impossível, Nós não vamos encontrar ninguém perfeito em nada daquilo que realmente, mas as características têm que estar ali presentes em algum grau, em alguma medida. Você não pode encontrar pessoas que mostram o oposto daquilo que Deus demonstra e exige e capacita as pessoas a terem dentro da igreja local. Então nós vamos ver aí
Hoje nós vamos trabalhar poucas qualificações, nós vamos ver cada uma delas com bastante calma, bem específico, tentar ser prático. E aí, se você ficar com dúvida em qualquer uma das qualificações ou questões, por favor, levante a mão, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outros e pode ajudar outras pessoas a esclarecer ainda mais essas questões, tá? Então vamos lá. Nós vamos olhar aqui, mais uma vez, para as qualificações que foram exigidas pelos apóstolos lá naquele texto inicial. Prometo que vai ser a última vez que nós vamos olhar para esse texto. Toda semana nós temos trazido ele aqui. Tá? Mas vamos mais uma vez. Atos, capítulo 6. Vamos ver apenas o verso 3. Então nós já vimos aqui todo o texto, o contexto, enfim, o que estava acontecendo. Não vou dar grandes explicações, vamos direto à leitura do versículo. Diz ali o texto: Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens, e aí vem as características que os apóstolos deram naquele momento, no início. Homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos deste serviço. Então nós já tratamos lá no primeiro estudo sobre essas qualificações. Então eu não vou trazer de novo cada uma delas aqui e explicar novamente. Mas eu quis trazer aqui algumas perguntas mais objetivas que nós podemos fazer ao escolher o candidato ao diaconato de acordo com essas qualificações presentes em Atos 6:3, tá? Então, primeira dessas perguntas: o candidato a diácono, ele tem a reputação de ser uma pessoa cheia de espírito e de sabedoria? Então você deve pensar assim: será que essa pessoa que eu imagino, né? Eu creio que todos nós aqui, né, eu ainda não vou dar o meu voto, né, como os pastores, eles não votam, né, mas cada irmão aqui já deve ter, desde o momento que nós falamos sobre o assunto, alguém que você imagina, né, algum voto provável. Talvez você esteja ainda em bastante dúvida, mas se você já tem alguém, algum nome específico em mente, tente agora imaginar e usar essas perguntas como meio de trazer clareza à sua decisão. Poxa, essa pessoa que eu imagino, sendo diácono da igreja, eu vejo nela uma reputação de uma pessoa que é cheia de espírito de sabedoria. Então, isso nós precisamos o quê? Para chegar nesse consenso. Primeiro, nós precisamos de tempo para responder essa pergunta. Você não consegue ver se alguém tem uma boa reputação nesse sentido, que se converteu há pouco tempo. Você não consegue ter essas características em pouco tempo de conversão, você não tem tempo para avaliar uma boa reputação, e não pode ser alguém que chegou há pouco tempo como membro da igreja. Então pode ser um convertido de longa data e que simplesmente veio para a igreja e se tornou membro. Mas por pouco tempo de igreja também é alguém que a gente descarta por não dar tempo de avaliar uma boa reputação. Isso é necessário convívio. Então, você pode perceber que para chegar à resposta disso, você precisa de mais do que apenas conhecer a pessoa no culto do domingo. Né? Você não tem como responder essa pergunta, dizer certamente esse meu candidato ele tem uma boa reputação, eu vejo nele alguém cheio do espírito de sabedoria, mas eu só cumprimento ele no domingo. O único contato que eu tenho com a pessoa é esse. Vem no culto, eu dou bom dia, boa semana, tal. Você não tem como avaliar isso com um relacionamento apenas superficial. Então, irmãos, nós temos daqui até a Assembleia de Janeiro quase meio ano aí pela frente. Então, se você tem alguns candidatos em mente e você não tem essas certezas, é o momento de você se aproximar e ter algum tipo de contato mais íntimo para saber se ele possui essas qualificações ou não. Então você precisa ter certeza na hora de votar que o seu candidato é alguém que se mantém fiel no seu caminhar com Deus, é alguém que busca uma vida em obediência, que busca viver de forma sábia, não só no culto, mas na família, no guiar os seus filhos, no guiar a sua esposa, né?
no caso, não necessariamente precisa ser casado, mas dando um bom testemunho no seu trabalho, sendo um bom patrão, se for o caso. Enfim, são situações, são questões que você precisa responder. Sem um contato próximo, isso não vai ser possível. Tá? Próximo. Essa pessoa entende a importância do ministério da palavra e da oração? Lembram, irmãos, daquilo que levou os apóstolos a escolherem os diáconos? Foi para que eles pudessem se dedicar ao dom que foram chamados. Então, quando você imagina o candidato ao diaconato, você precisa ter certeza que esse diácono é alguém que entende que o serviço que ele vai prestar para a igreja tem como objetivo liberar o trabalho dos pastores. Fazer com que os pastores possam se dedicar o máximo possível a esse ministério. Então, irmãos, não é alguém que vai concorrer ali com os pastores em busca de uma posição, ou de um cargo, ou de um status de liderança, mas é alguém que compreende a importância de ver os seus pastores dedicados naquilo que eles foram chamados, em tempo integral, o máximo do tempo possível. E aí uma boa forma de você saber se essa pessoa de fato valoriza o ministério dos pastores é o quanto ele valoriza o culto, é o quanto ele valoriza as programações da igreja, é o quanto ele está presente. Se você percebe ele alguém que é envolvido de alguma forma com discipulados, se ele tem essa preocupação, né? Se é alguém que tem prazer em estar conversando sobre a palavra, sobre ministério, enfim, sobre essas questões que formam o ensino na igreja. Tá? Então aqui é uma questão importante. Essa pessoa valoriza, porque se ela não valoriza o ministério da palavra e da oração, ela não entendeu o que é ser um diácono, não entendeu o que é ter esse privilégio de servir a igreja nesse ministério. Próxima perguntinha. Ele é um servo? Ou seja, é alguém que enxerga no diaconato uma oportunidade de servir a sua igreja? Não é uma oportunidade de assumir uma posição de autoridade. É uma oportunidade de servir. Então essa pessoa ela tem que ser alguém que se sente feliz em poder fazer coisas simples, em servir de forma simples. É alguém que se sente feliz em poder simplesmente fazer parte da escala da limpeza da igreja. Talvez esse fosse um critério. Tem que fazer parte da limpeza. Porque se não está apto a fazer as coisas mais simples, provavelmente não estará apto a fazer as coisas mais complexas. Ele é alguém que se dispõe, é alguém que se sente feliz em estar ajudando. Sempre que possível, você observa ali alguém que se dispõe de alguma forma a ajudar, seja lá da forma que for, a sua igreja. São questões que você pode ir pontuando para tentar imaginar aí quem poderia assumir essas funções aqui na igreja. Depois, há evidências do fruto do Espírito na sua vida? E aí vamos abrir ali Gálatas 5, 22 a 23, para ter bem claro qual é o fruto do Espírito. Gálatas 5, versos 22 e 23. Diz ali: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então os diáconos, irmãos, eles vão ter quase que certamente que lidar com problemas na igreja. Em algum momento ou outro, eles vão ter que lidar com problemas que vão acontecer no contexto da igreja local.
Nós vimos aqui nas funções que provavelmente eles vão ser inseridos em algum momento em um processo disciplinar. Eles vão ter que aconselhar pastores, eles vão ter que aconselhar daqui a pouco irmãos. Então, em algum momento, eles vão estar inseridos numa ideia de resolução de conflitos. Nós vimos que no texto de Atos foi isso que eles fizeram. Havia lá murmuração por parte dos judeus, né? Os helenistas contra aqueles que eram ali da região de Jerusalém, e eles tiveram que apaziguar aquela situação, resolver o problema de uma maneira que ficasse bom para todos. Então, um diácono, ele não pode ser alguém que provoca disputas, mas ele tem que ser alguém que busca pacificar. E isso nós vemos como frutos do Espírito, as pessoas que têm essas características: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São características essenciais para pessoas que vão administrar conflitos. Então é fundamental, o diácono ele não pode ser um provocador, ele tem que ser um pacificador. Ele não pode ser alguém, por exemplo, impaciente. Alguém que se deixa dominar por emoções. Sabe quando a emoção faz com que a pessoa haja de maneira irracional? Um diácono não pode ser assim. Ele tem que ter equilíbrio. Por mais que ele possa ser dominado ali no sentido de se encher emocionalmente com uma situação, ele não pode tomar decisões com base na emoção, mas ele tem que avaliar as questões corretamente e aí interceder. Então ele tem que ser obrigatoriamente uma pessoa gentil, por exemplo, que trata as pessoas de forma amorosa. E você tem que perceber essas características na vida dessa pessoa, porque ele vai atuar nesse sentido na igreja, como alguém que vai estar ali, como um pacificador no meio dos irmãos. E muitas vezes, uma pessoa fundamental para que conflitos não se instaurem no meio da comunidade. Tá? Lembra que na semana passada eu falei? Eles são aquelas pessoas que são quase que os olhos do pastor no meio do rebanho. Onde o pastor não consegue estar em todos os lugares, os diáconos fazem essa função de observar, né? De poder estar ali interferindo antes do problema até mesmo chegar no ministério pastoral, enfim. Ok? Alguma dúvida até aqui? Então vamos seguindo ainda em Atos 6. Próximo. O candidato ao diaconato demonstra ter uma sabedoria divinamente inspirada. E aqui eu vou usar, sei que essa pergunta parece ser bem complexa e difícil de ser respondida, né? O diácono tem que ter uma sabedoria divinamente inspirada. Parece ser difícil objetivamente identificar isso, né? Então eu vou trazer um auxílio aqui com base na palavra. Vou usar 2 textos aqui para isso. O primeiro, texto da Epístola de Tiago. Tiago, capítulo 1. Tiago 1, versos 19 e 20. Então diz assim o texto bíblico: Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Então aqui nós podemos tirar mais uma perguntinha para nos ajudar a identificar alguém que é divinamente, possui uma sabedoria divinamente inspirada. Essa pessoa normalmente no seu proceder é alguém tardio para falar, ou seja, ele não tenta se justificar de cara, ele não tenta responder de imediato, ele normalmente está muito mais pronto para ouvir e extremamente demorado a se irar. Então, quando Tiago fala de alguém que tem que ser tardio de falar, é alguém que primeiro ele busca aprender, ele busca ouvir, ele adquire o conhecimento para depois emitir a sua opinião. E ele normalmente não faz isso baseado em emoções, porque ele é tardio para se irar. Então essa é uma boa característica de ver alguém que tem uma sabedoria divinamente inspirada. Outro texto aqui também, nós podemos usar, Filipenses capítulo 2, verso 3.
Diz assim o texto: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos. Então você pode buscar na característica desse irmão. É alguém que está sempre disposto a considerar a ideia dos outros, a opinião dos outros, ou é alguém, como a gente diz, teimoso? Sempre com as suas ideias fixas e mesmo muitas vezes sabendo que está errado, ele não quer dar o braço a torcer. Ele está sempre ali até o último fio, ele insiste com aquilo, mas o homem divinamente sábio, ele escuta. Ele está sempre disposto a reconsiderar. Por quê? Porque ele considera o outro como superior. Ele começa o diálogo pensando: eu posso estar errado. A minha opinião pode não ser a certa. E aí ele procura ouvir, para depois emitir um juízo. Né? Pessoas que criam uma fama de teimoso, não é alguém que necessariamente tem batido nas suas convicções porque ele luta pela verdade. Normalmente aquela pessoa que tem fama de ser teimoso, ele realmente é alguém orgulhoso no fim das contas. Que ele não quer abrir mão da sua vontade, ele não quer abrir mão da sua ideia. E dói para ele ver a ideia do outro sendo colocada em prática. Então são questões que precisam ser consideradas. Às vezes é uma coisa sutil, mas que você acaba identificando. Tem a qualificação ou acaba não tendo. Quanto mais passa, mais difícil fica, né? Cara dos irmãos. Vai ser difícil. Mas lembrando, né? Nós não buscamos perfeição. Nós buscamos as evidências dessas marcas. Né? Buscamos as evidências. Essa pessoa pode não ser perfeita nisso. Ela pode muitas vezes lutar pela sua ideia, mas ele não é alguém que vai até o fim e não aceita ser vencido em um debate, não aceita. Não, ele escuta, ele busca, ele tenta o diálogo, ele não sai magoado se a ideia dele não foi colocada em prática. São essas questões, tá? Agora, irmãos, nós vamos iniciar a análise do texto mais amplo que nós temos biblicamente falando sobre as qualificações dos diáconos. Então nós vamos ter aqui nesse texto muitas qualificações e nós vamos ver cada uma com calma, qualificação por qualificação, que é o texto de 1 Timóteo capítulo 3, verso 8. Nós vamos iniciar aqui com o verso 8, tá? E nós vamos ver apenas duas das qualificações aqui presentes. E aí depois, ao longo das semanas, nós vamos avançando aqui de acordo com as possibilidades. Então vamos lá para 1 Timóteo capítulo 3. Então nós já tratamos aqui do texto de maneira superficial em outras semanas. Nós vimos que a partir do verso 1, no início do capítulo, nós temos as qualificações dos pastores, né, dos diáconos, dos bispos. E no verso 8 ele começa a traçar as qualificações daquele segundo oficial dentro da igreja, aquela segunda pessoa que lidera a congregação, que é o diácono. Ele diz: do mesmo modo, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos. Hoje nós vamos tratar apenas das duas primeiras qualificações que aparecem aqui no verso 8. A primeira, qual é que tem ali? Eles precisam ser respeitáveis. Então ele precisa ser uma pessoa respeitável. E queridos, essa é uma qualificação que deve ser esperada para qualquer pessoa que se diga cristã. Nós não estamos exigindo muito aqui. Acho que qualquer cristão, qualquer pessoa que se diga discípulo de Cristo, o mínimo que eu espero de alguém que diz andar na semelhança de Cristo é ser alguém respeitável. Isso não é algo que deveria excluir ninguém das qualificações de um diácono. Porém, quando nós tratamos do ofício do diaconato, essa qualificação ela se torna ainda mais forte.
ela tem que ser ainda mais evidente. De que forma? A postura deste irmão, ela tem que ser de tal forma que ela desperte o respeito dos outros. As pessoas respeitam aquele irmão pela postura dele, pela sua conduta. E aí ele se torna alguém respeitável. Vocês conseguiram compreender isso? Dona Luísa, mais ou menos. Bem difícil. Eu não, mas a maioria é uma igreja bem nova, de pessoas bem novas, assim. A senhora falou do fruto de longanimidade? Não. Longanimidade não é vida longa. Não, é alguém paciente. É alguém que demora a se irar, né? Ele é longânimo. Né? Entendeu? As qualificações são elevadas, mas o que nós cremos? Que essa igreja não é a nossa igreja, é a igreja de Deus. O Senhor plantou a igreja. E se Ele planta uma igreja, se Ele une pessoas em um mesmo corpo, Ele vai capacitar pessoas com esses dons. Por isso que eu digo, é uma linha tênue que nós vamos andar no sentido de não querer exigir pessoas perfeitas, porque isso não vai ser encontrada, mas também nós não podemos menosprezar os critérios, no sentido de não observar corretamente cada um deles. Pastor? Talvez seja a maior prova de que não existe preocupação com a vida nas igrejas evangélicas do Brasil. É verdade. Se houvesse metade, se nem ser todos os critérios, metade, nós teríamos poucas igrejas. Poucas igrejas. Se tivessem respeitável. Exatamente. Então, assim, a gente não deve acelerar o processo, né? Nós vemos que a nossa igreja ela tem 3 anos no papel, mas ela já tem uma década aproximadamente, né? Desde o cedo da sua plantação, né? E aí também nós vamos nomear alguns poucos diáconos, né? A ideia não há interesse de nós termos 6, 7 diáconos nesse sentido, porque nós nem teríamos de fato, né, condições para isso. Mas é importante que essas poucas pessoas, esses homens que forem escolhidos, que eles apresentem esses critérios. Do contrário, é melhor não nomeá-los, né? Tá? Com certeza que tem. Sim. Sim, com certeza tem. Tá. Então aqui, irmãos, não há nada de muito, né, além do que isso, na questão do respeitável. Depois eu vou trazer mais algumas perguntas para ajudar no processo, tá? Perguntas mais práticas de como avaliar isso. A próxima qualificação ali do texto fala que eles precisam ser de uma só palavra. E aqui, essa expressão, uma só palavra, ela é uma tradução de uma palavrinha grega, que é o dílogos, que também tem o significado de alguém que não é difamador. Ter uma só palavra também pode ser traduzido como não difamador. Então ele não é alguém de conversa dupla. O que isso significa? Não é alguém que na frente de alguém fala de um jeito e depois nas costas fala de outro, né? Fala com uma pessoa de uma maneira, mas longe da pessoa com outro grupo, ela vai se portar de maneira diferente. É aquela pessoa que é de um jeito na igreja e é de outro jeito no trabalho. Pessoa de conversa dupla. Age de formas diferentes. Ou alguém que diz uma coisa na hora de conversar, mas na mente dela está passando uma outra coisa. Ela queria dizer algo, mas ela diz outra coisa. Pensa de um jeito e fala de outro. Então imagine uma pessoa com essas características, de falar de maneira dúbia, envolvida em um processo de disciplina na igreja. Imagina o que poderia acontecer. Na hora de falar com o irmão em pecado, passa a mão na cabeça.
Mas na hora de se portar aos pastores, não, eu adverti. Eu fui lá e falei. Eu fui lá e exortei o meu irmão do pecado dele. Só que na verdade ele foi lá e não falou nada daquilo. Como é que nós poderíamos confiar em um diácono que não é de uma só palavra? Que quando diz, eu falei. É sim, sim, não, não. Tá? Então é alguém de uma só palavra. Então aqui nós vamos ficar nessas duas qualificações apenas hoje. Tá? Mas, para expandir o assunto, eu vou trazer algumas questões aqui, semelhantes às anteriores de Atos 6.3, com perguntas objetivas que podem nos ajudar aqui no processo de tomada de decisão em relação a essas duas qualificações. Alguém tem alguma dúvida sobre de uma só palavra? Também, irmãos, é outra característica que se espera de qualquer crente. É a mesma coisa que as características para pastores, quando nós vamos ver. Na grande maioria das qualificações de um pastor, é algo que tem que ser esperado de qualquer crente. Por exemplo, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro. Isso se espera de qualquer crente, irmão. É algo que todos nós temos que buscar. Aí você pode retirar daqui, ele precisa ser apto a ensinar. Aí de fato é um dom específico. Mas na maioria das qualificações, todos nós deveríamos almejar. Quando a gente olha para as características do diácono aqui até esse momento, ser respeitável de uma só palavra, eu diria que é uma obrigação de todos nós, como crentes. Se você não consegue enxergar na vida de um homem aqui da igreja essas características, olha, talvez seja o momento de você se aproximar e discipular essa pessoa, ajudá-lo a crescer na sua fé. Esse deveria ser o nosso olhar. Então não tem nada de muito anormal aqui não. São características que precisam ser encontradas em pessoas que confessam uma fé em Cristo. Tá? Então vou trazer aqui algumas perguntas aqui nesse sentido. A primeira dela. O candidato tem reputação de ser um homem de palavra? E aqui é de palavra e não da palavra. Não precisa ser um teólogo, mas ele precisa ser alguém que cumpre com suas obrigações. É alguém que, quando ele é designado a fazer algo, ele vai lá e faz, na data que ele prometeu, da forma como ele disse que iria fazer. E aqui, irmãos, até questões corriqueiras, como pontualidade, podem ser olhadas. Porque ele é alguém que honra os compromissos. Ele se apresenta nos horários certos. Ele busca ali estar sempre presente conforme combinado. São características que você pode reparar, porque isso vai refletir de alguma forma a ser um homem que honra aquilo que ele promete fazer, aquilo que ele se impõe, se coloca como alguém a servir. Outra perguntinha aqui. Ele costuma ser consistente no seu falar com diferentes pessoas? Então, eu já falei, o diácono ele precisa ser alguém de confiança. Ele não pode ser alguém que tem medo das pessoas. Porque alguém que tem medo das pessoas, ele normalmente não fala as verdades quando é necessário. E ele não faz isso por constrangimento. Então ele precisa ser alguém de coragem. Ele não pode ser uma pessoa vulnerável, que sucumbe com pressão. Ele precisa ser alguém que vai lá e fala quando é necessário. Se precisar participar de um processo de disciplina que não é fácil, ele vai lá e fala aquilo que ele precisa dizer. Por quê? Porque ele tem, em primeiro lugar, obedecer a Deus, agradar a Deus e não aos homens. Então são características importantes. Ele costuma falar de maneira consistente. Quando ele fala comigo e eu vejo ele falando com os outros, ele age da mesma forma, ele se porta da mesma maneira. O candidato é alguém que costuma falar a verdade em amor. E agora nós entramos para outro ponto de falar a verdade. Porque a verdade, ela não deve ser falada de qualquer jeito. A Bíblia fala que a gente deve transmitir a verdade em amor. Ou seja, você percebe no falar dessa pessoa alguém que é de fato amoroso. É alguém que transmite graça àqueles que ouvem. Por quê? Irmãos, pensa só. Ser corrigido
de um pecado, de uma situação, é algo fácil? Você ser repreendido. Você imagina nessa situação, alguém vindo repreender você. Você vai lidar de maneira facinho com isso? Não, não vai ser fácil. Normalmente é um processo doloroso, porque nós não gostamos de ser repreendidos. Porém, quando essa repreensão parte de alguém que você tem certeza que lhe ama, e que você percebe o amor dessa pessoa por você, você recebe de que maneira? Melhor ou pior? Certamente muito melhor. Certamente você vai dar mais ouvidos do que se é alguém que você não percebe um cuidado amoroso pela sua vida. Então a maneira amorosa de se falar é outra questão importante a ser observada. O tratar os seus irmãos. Como ele trata os seus irmãos? Ele é cordial, ele é amoroso, ele é preocupado. Ele é alguém que nesse mês de aniversário, eu nunca vi tanto aniversário no mês. Eu acho que o 13º do pastor tinha que ser neste mês, para bancar tanto presente, né? Mas é alguém que manda mensagem, né? Que se preocupa em lá e se comunicar e demonstrar o seu amor e a sua preocupação pela vida do irmão. São pequenas coisas, irmãos, né? Que a gente vai buscando e vai trazendo luz para a nossa decisão, seja ela qual for, tá? Ainda, devemos procurar homens que sejam bons apaziguadores. Aqui não é uma pergunta, é uma declaração, tá? Pessoas imparciais são aquelas que nós buscamos. Aquela pessoa que ouve os dois lados e aí busca agir com justiça. Então nós precisamos, além de diáconos que sejam confiáveis, pacificadores, que honrem seus compromissos, nós precisamos de diáconos apaziguadores, que atuem e que tenham a capacidade de não serem parciais, de não serem inclinados a tomar lado, mas que consigam avaliar as circunstâncias, de ouvir os dois lados ali da disputa e poder agir com justiça. É isso que a gente busca. Então nós devemos procurar homens que tenham essa característica de pacificadores, de apaziguadores. Tá? E isso pode ser visto não necessariamente num conflito instaurado, mas nas pequenas atitudes, na maneira de lidar, de tratar com os irmãos. Tá? São as formas que nós podemos observar essas coisas, né? Se não diretamente por meio de conflitos, né? Espero a Deus que não precise. Alguma dúvida até aqui? E aí eu vou concluir, então, o estudo. Então, nós vamos parar nessas duas qualificações. Agora, uma conclusão aqui importante, irmãos. Sinceridade, ela pode não ser base final da verdade. Ou seja, ser sincero, você pode ser sincero, mas estar errado. A sinceridade não é a base para a verdade. Porém, irmãos, a verdade dificilmente será comunicada se não houver sinceridade. Conseguiram compreender? Então nós precisamos de diáconos que sejam sinceros, que falem o que pensam, né? E que não fiquem pensando uma coisa e falando outra coisa, mas que vão e falem. Imagina uma igreja onde os diáconos não são capazes de fazer isso. Onde não cumprem com seus compromissos. Onde não agem de maneira clara diante das situações. Então nós precisamos de líderes que sejam honestos, transparentes, confiáveis. Porque onde há sinceridade, é possível que haja verdade. Agora, onde não há sinceridade, dificilmente haverá um pingo de verdade. Então nós precisamos de diáconos que sejam respeitáveis e de uma só palavra. Dúvidas?
As 2 primeiras qualificações não são muito difíceis, tá? Mas, a partir da próxima semana nós vamos prosseguir. Vamos demorar quanto tempo for necessário, ver cada uma delas com calma, tá? Sempre tentando trazer de maneira prática algumas formas de a gente tentar identificar esses critérios na vida dos irmãos. Se vocês tiverem dúvidas ao longo da semana, você pode anotar e trazer, a gente pode resolvê-las até antes de começar o estudo, independente do tema, tá? Independente se é sobre qualificação, sobre função, como que é o procedimento, como vai ser a eleição. Qualquer dúvida precisa ser tirada nessa série de estudos, tá? É importante que a gente não saia daqui e não chegue lá em janeiro cheio de questionamentos ou cheio de indecisões. É importante nós termos clareza aí nesse processo. Ok? Então, beleza. Deus abençoe a todos. Até domingo, se Deus quiser.